Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs. Estamos retornando mais uma vez à continuação dos nossos vídeos e eu agradeço sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos vir através deste equipamento divulgar os ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu peço aos companheiros que procurem divulgar para os seus grupos, para os seus amigos, porque são ensinamentos que nos ajudarão muito nessa nossa caminhada aqui na Terra. Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. O nosso vídeo de hoje, ele tem o número 94 e o título Alienação Mental, uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Religião dos Espíritos, publicado pela FEB, Rio de Janeiro. Abre aspas, diz ele: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue de ouro. Legisladores despóticos que perverteram a autoridade. Magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo. Profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. E homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio e na delinquência. Encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas, em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são, quase sempre, laços enfermos de nosso próprio passado, inteligência que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder, e que, hoje, retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho,
para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Emmanuel. Temos um assunto extremamente importante, meus amigos, que diz respeito a cada um de nós, porque precisamos conviver com ele cotidianamente. Desculpa. Ele se intitula O Perdão. Meus amigos, vamos explanar um assunto que está intimamente ligado à nossa vida, ao nosso cotidiano. Este assunto é extremamente importante e extremamente incompreendido. Estamos falando do perdão. Vamos partir da definição de perdão. O que é o perdão? Perdão é concessão indefinida de oportunidades. A lei eterna é lei de harmonia. Ninguém tem o poder de ofender a lei. Toda vez que cometemos um erro, a lei interpreta essa ação como tentativa de agressão e um mecanismo de proteção é automaticamente colocado em funcionamento. Por essa razão, não conseguimos atingir a lei. Exatamente por causa desse mecanismo de proteção. Mas, mesmo sendo tentativa de agressão, a lei interpreta como crime contra ela e pune. Só que essa punição é sempre no sentido de educar, de ensinar a respeitar a lei, jamais no sentido de castigar. Quero declarar com total consciência no que vou dizer. Meus amigos, não existe perdão. Perdão não existe. Deus não perdoa ninguém. Jesus não perdoa ninguém. A lei não perdoa ninguém. E digo mais. Se perdão existisse, seria uma tremenda injustiça da lei. E sabemos que a lei eterna é de absoluta justiça. Desculpa. Nós temos conhecimentos de uma respeitável denominação religiosa que utiliza em suas práticas a chamada confissão auricular. É um dogma monstruoso por invadir a intimidade das pessoas, induzindo as pessoas a relatarem faltas cometidas com a promessa de, no final, conceder uma absolvição, um perdão que não existe. O sacerdote nunca teve, não tem e nunca terá o poder de perdoar quem quer que seja. Homem nenhum tem esse poder, pois é uma concessão que só pertence à lei eterna. Quando concede ao que errou oportunidade de se redimirem dos seus erros diante dela. Exemplifiquemos. O elemento ar é uma pessoa que alimenta muitas maldades no seu coração. É ambicioso, é egoísta, é orgulhoso, não tem respeito pelo seu semelhante, deseja o mal alheio e vive semeando maldades. O elemento B é uma pessoa boa, bom pai, bom esposo, bom amigo, vive do seu trabalho que lhe deu tudo o que hoje possui e muito dedicado à sua família.
um verdadeiro homem de bem. O elemento ar, sozinho ou junto com elementos da sua espécie, certa noite invadem o lar do elemento B. Este está com a sua esposa e filha na paz do seu lar. Os maus elementos invadem a casa, dominam todos, amarram o pai, amarram a mãe e estupram aquela criança, apesar dos gritos desesperados da mãe e do pai, pedindo: pelo amor de Deus, não façam isso com a minha filha. Mas os elementos drogados ou sob efeito de álcool riem, se divertem com o desespero dos pais. Vão embora e deixam uma família destruída. O tempo passa e esse elemento ar se arrepende e pede perdão à lei. Meus amigos, em sã consciência, me digam, a lei eterna vai perdoar? Vocês acham que a lei vai dizer: muito bem, você errou, se arrependeu, então vamos fazer de conta que nada aconteceu e fica tudo por isso mesmo? E o sofrimento daquela criança? E a humilhação dela e de seus pais? E a marca que vai carregar pelo resto da vida? E o sofrimento e a lágrima dos pais? Quem vai se responsabilizar por tudo isso? Quem vai responder pela paz que essa família perdeu? Não, meus irmãos, definitivamente não. Seria inconcebível um perdão neste caso. Este elemento A arrependeu-se, pediu perdão e a lei vai lhe conceder a oportunidade para que ele devolva tudo que tirou do elemento B. Ele vai dar conta de cada lágrima que fez essa família derramar. Aqui entra a fabulosa lei da reencarnação. Aqui está o verdadeiro perdão. Toda vez que o ser erra, pedir uma oportunidade para resgatar seus erros diante da lei eterna, ele pode ter a certeza de que a lei vai lhe proporcionar essa oportunidade. Ele vai pagar por toda a dor, todo o sofrimento que causou ao seu irmão. E aqui entra os ensinamentos de Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim como fizeres, assim encontrarás. Quem semeia, colhe. Aqui também alguém pode perguntar: mas Jesus não ensinou o perdão? E nós respondemos: ensinou sim. Durante inúmeras oportunidades do seu messianato, quando o apóstolo Pedro lhe perguntou: mestre, quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes deverei perdoá-lo? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo, Pedro, que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus mandou que perdoássemos sempre. Mas sabe por que Jesus mandou que perdoássemos sempre? Porque Jesus sabia que o ser humano é extremamente sensível, ou seja, tem uma facilidade incrível para se ofender. O homem se ofende com qualquer coisa, um olhar, um gesto, uma palavra, um sorriso e até com o silêncio ele se ofende. Então, quando isso acontece, nós temos que praticar o perdão.
temos que relevar as faltas cometidas contra nós. Aliás, a última lição deixada por Jesus para a humanidade foi naquela cruz infamante, quando, apesar de estar com seu sublime coração machucado pela decepção, mostrou aos homens o que era o verdadeiro amor, dirigindo-se ao Pai com esse pedido inesquecível: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao falar isso, Jesus estava pedindo que fosse relevado aquele crime. Jesus não estava pedindo que fosse relevado aquele crime, mas sim, ele estava pedindo que a lei concedesse aos responsáveis oportunidades de se redimirem do crime que estavam cometendo contra um Cristo de Deus, e que aquele povo pudesse se reabilitar no tempo e no espaço diante da eterna lei. Um outro exemplo importantíssimo. Imaginemos dois personagens, Antônio e João. Por exemplo, Antônio é um homem de bem, empregou os dias da sua vida no trabalho honesto, fazia tudo para ser um excelente pai, esposo, amigo e sempre ajudava aqueles que precisavam dele. O seu trabalho lhe deu uma vida confortável junto à sua família. Era um verdadeiro cidadão. O João era um homem de baixas qualidades morais e não perdia a oportunidade de prejudicar os seus semelhantes. Um espírito muito pobre, moralmente falando. Certo dia, o Antônio cruza o caminho do João, que, ao perceber a situação do Antônio, resolve arquitetar um plano para roubá-lo. Mancomunado com inteligências trevosas como estava, o João consegue o sucesso que arquitetara e destrói a vida do Antônio, levando-o à miséria, destruindo a sua paz, o seu trabalho e a sua família. O tempo passa e nada acontece com o João. Por quê? Ele não destruiu a vida do Antônio? Onde é justiça? Desculpa. Meus irmãos, aqui entra um fato importantíssimo. Sabem por que não acontece nada com o João, que continua fazendo o mal? É porque o Antônio não perdoou o que o João fez com ele. E nessa situação, ele, Antônio, não permite que a lei puna o João. Enquanto Antônio alimentar o ódio, o rancor e desejar a vingança, a lei não pode agir. Porque nesse caso seriam 2 contra 1. Por um lado, a lei, com seu chicote cósmico, pronta para agir. E por outro lado, o Antônio, com todo o peso do seu ódio e vingança contra o João. Nessa situação, a lei fica inativa, não pode agir. O Antônio tem que perceber que está sofrendo por 2 motivos. Um, quando foi ofendido e atacado. O outro, por alimentar essa energia negativa gerada pelo ódio e sentimento de vingança que está destruindo a sua saúde e a sua paz. Enquanto o Antônio alimentar esse sentimento, ele continuará ligado ao João que lhe fez o mal. Para desfazer essa ligação, tirar esse peso dos seus ombros, parar de sofrer e liberar a lei, o Antônio tem que perdoar o João. Enquanto esse perdão não acontecer, a lei não pode agir. O Antônio tem que se livrar desse peso que carrega e que o faz sofrer. Tem que cortar esse laço que o liga ao seu ofensor. Quando o Antônio tomar essa decisão de perdoar, começar a orar pelo seu inimigo e oferecer a ele o seu perdão
com o esquecimento do que ocorreu, aí a lei foi liberada e ela, a lei soberana, diz: agora é comigo. E o chicote da lei vai cair com todo o seu peso, com toda a sua força, no lombo do João. Ele, o João, vai aprender através da dor que acarreta sofrimento, que não se deve fazer o mal a ninguém. Tudo que ele tirou do Antônio, ele vai ter que devolver, absolutamente tudo. E aqui entra a fantástica lei da reencarnação, que é o verdadeiro perdão. Não esqueçamos nunca, misericórdia é uma coisa, justiça é outra. Glória a vós, Supremo Senhor da vida. Glória ao coração querido de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao coração querido de nossa Mãe Santíssima. Não nos esqueçamos nunca, meus irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. O nobre, querido amigo Rubens Romanelli nos presenteia com uma de suas lindíssimas mensagens, que se intitula Quando? Diz ele: filho meu, quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que, em torno, a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoares o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais pelos mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos.
quando a impiedade recusasse a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei numa sequência de êxtases, de deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Rubens Romanelli. Que Nossa Senhora vos cubra de graças, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu desejo a todos felicidades e até a próxima. Graças a Deus.